Bora com um assunto comunitário, porque a rua Casimiro de Abreu, no bairro Alto Alegre, região oeste aqui de Cascavel, foi transformada em binário já há alguns anos e desde então os moradores ali reclamam da falta de paz. A reclamação que chegou agora aqui para a nossa produção é sobre o excesso de velocidade também. O Murilo foi para lá para conversar com a gente ao vivo, falar dessa situação. Alô, meus amigos do bairro Alto Alegre, obrigado aí pela companhia, vocês que estão sempre ligados no nosso BG, inclusive. Ontem eu fui ao supermercado, Murilo, encontrei uma família que morava aí na Casimiro de Abreu. Hoje mudaram, estão ali numa outra rua, que eu não vou lembrar agora o nome, mas na Kennedy, estão morando na Presidente Kennedy, mas me falaram, Valdinei, eu lembro quando vocês mostravam sempre os problemas da Casimiro de Abreu. Esses problemas continuam, eles não cessaram, né, Murilo? Não à toa a gente recebe mensagem dos moradores aí. Não é à toa, né, Valdinei? Como você falou, a família aí falou, eu lembro quando vocês mostravam esses problemas. Esse verbo pode ser conjugado aqui no presente. A gente segue mostrando essas dificuldades que os moradores têm enfrentado por aqui. Qual que é a questão, Valdinei? Desde 2014... já funciona o binário aqui na rua Casimiro de Abreu. Vou pedir para o Maicon mostrar aqui para a gente. E a velocidade permitida por aqui é de 40 km por hora. Tem uma parte da via aqui que já não pode estacionar em horários de pico, ali como 7 às 9 horas da manhã, tem uma sinalização, porém a dificuldade maior é em relação ao excesso de velocidade. Por exemplo, bem aqui na esquina onde nós estamos, a gente não tem a sinalização, por exemplo, de lombadas e muito menos uma faixa de pedestres. Nós conversamos com vários moradores aqui da região e essa é a principal questão que eles colocam aqui na Casimiro de Abreu. Eles pedem, né, claro, toda uma sinalização melhor, mais segura, até porque para os moradores que moram bem nessa via, a dificuldade chega mesmo até de entrar e sair de casa. Por quê? Em horários de pico você precisa levar as crianças para a escola ou mesmo sair para trabalhar e essa dificuldade só aumenta. Por quê? Porque o excesso de velocidade acaba sendo grande e o que coloca todo mundo ali em perigo, o pessoal fica preocupado e claro, para que não aconteça nenhum tipo de acidente. Nós preparamos um material completo que a gente acompanha agora, conversando com os moradores para saber de fato qual que é a realidade de quem mora aqui desde 2014, depois do binário, já enfrenta por aqui. Vamos acompanhar. As placas espalhadas pela rua Casimiro de Abreu marcam a velocidade de 40 km por hora. Mas esse limite, segundo os moradores, não é respeitado. É muito movimento e o pessoal sobe assim muito acelerado. Bem complicado, não tem muita opção de atravessar assim, não. Já arrisca, se cuida bem, né? Desde que a rua se tornou binário em 2014, esse problema existe e é agravado com o passar dos anos e com o crescimento da cidade. Carros, motos e caminhões disputam espaço. No horário de pico, cruzar a via é praticamente impossível. Passar por aqui é um exercício diário. Depois que virou binário, a gente está sofrendo aí para poder sair de casa, até mesmo travessia de rua, movimento é demais aí, sabe? Tem gente que abusa da velocidade um pouquinho aí. Para os pedestres, a situação é ainda mais complicada. Por não ter uma estrutura com faixas de pedestres, por exemplo, o jeito é esperar o momento seguro para atravessar. Mas, na maioria das vezes, eles se arriscam em meio aos carros. Como o fluxo é grande, os carros sempre passam um pouco rápido, então fica difícil atravessar. Os moradores pedem a instalação de redutores de velocidade ou radares. Colocar o quebra-mola, reduzir a velocidade, é o ideal. Eu acho que deveria ter, sei lá, tipo um radar, né? É bom pensar um pouco uma faixa, alguma coisa aqui para sinalizar. Tinha que mudar, colocar algum radar ou algum semáforo, alguma coisa para mudar, porque é muito movimento. Equipamentos dessa propriedade rural, mas antes eles renderam o caseiro e o amarraram. Fala dos moradores que enfrentam então essa dificuldade, esse medo mesmo, né? Por conta do excesso de velocidade por aqui, a Casimiro de Abreu, que após o cruzamento da Avenida Assunção, ela já se transforma ali na Rua Vitória, que também é uma via importante para o acesso ao centro da cidade e outros bairros também. E nós fomos atrás então de respostas. Nós conversamos com o secretário de obras aqui do município, Sandro Camilo, que conversou com a nossa equipe, falando sobre o crescimento da cidade e também aqui do bairro, que é uma das principais
responsáveis, o responsável por esse movimento intenso aqui do bairro. Porém, a gente perguntou aí se existe alguma obra, um planejamento sobre melhorias aqui na via, e ele disse, né, que tem sim uma programação, até mesmo recursos do Fomplata para que seja realizado, mas tem uma certa prioridade ali a ser cumprida com outras demandas da cidade. Vamos acompanhar o que o secretário falou. Casimiro de Abreu, ela era uma via de bairro local. Com o crescimento da cidade e com a criação do binário, ela virou mão única, né? Então nós já temos na nossa programação, no nosso planejamento, o alargamento da Casimiro de Abreu. Hoje ela é uma rua estreita. Tivemos inclusive que retirar o estacionamento de um dos lados das casas, né? do lado do alinhamento predial. A nossa previsão ela é alargar Casimiro de Abreu, melhorar a sinalização, mas isso a gente depende de recursos, né? Essa é uma rua que está incluída no programa Fomplata. Estamos trabalhando, recebemos o plano de mobilidade de Cascavel, o estudo, ele nos apresentou também outras demandas que também são urgentes. E aí a equipe de engenharia do município vai trabalhar em cima dessas demandas para tentar viabilizar qual vai ser a obra de curta ação, né? De curta ação, de média ação e de longo prazo. Para a gente poder então estar detalhando esse planejamento, incluindo a Casimiro de Abreu, talvez nessa curta ação, ou às vezes até na média ação. Tá, importante é dizer e mostrar que a prefeitura sim está no cronograma, pensa em resolver o problema, e isso pode acontecer, não precisa necessariamente demorar tanto, pode ser incluída já nesse cronograma que o secretário mencionou. A gente segue aqui acompanhando e torcendo para que isso realmente seja feito, porque quem vive aí na região do Alto Alegre tem apenas a Casimiro de Abreu para fazer o sentido oeste-leste. É um binário, como você vê, o trânsito ali é intenso, ele é rápido. Nós temos a Cuiabá que faz o sentido contrário e as demais são mão dupla, né? Então, o binário que nós temos hoje para sair do Alto Alegre, região ali do Palmeiras, o pessoal do Santo Onofre e Santa Cruz também se utiliza muito dessa via aí. Esse é o único binário nesse sentido, oeste-leste. Vamos aguardar, então, que a Secretaria de Obras faça algo para melhorar essa fluidez no trânsito. Principalmente porque é uma região, sim, de muitas casas residencial, mas tem muitas empresas, comércio, as faculdades que ficam também nessa região. À noite, durante as aulas ali da FAG, da Univel, esse aqui é um trecho extremamente movimentado. Essa via aí, principalmente. A gente segue de olho. Obrigado, tá, Murilo? Obrigado aí pela participação. E aos nossos amigos do bairro Alto Alegre, principalmente, um valeu e bom almoço. Estamos aí de olho no binário, tá? Da Casimiro.